Olá, seja bem-vindo, Márcio Alencar, ao programa Outra Alternativa. Eu sou Jean de Crédito. Esse é mais um programa especial do mês do rock, julho, mês do rock, beleza? É isso aí. Márcio, a gente se conheceu presencialmente ali, se você não lembra, num show aqui na Bahia, em Paulo Afonso, no Motorfest Paulo Afonso. Antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia, eu acho que 2018 ou 2019 eu acho. Quando terminou o show ali, eu fui lá para a porta do camarim, o primeiro a chegar, que eu queria tirar uma foto lá com o Guto Goff, que eu estou fazendo aí uma coleção de fotos com bateristas. E aí consegui entrar, consegui falar com todos os integrantes da banda. E ali eu tive a oportunidade de conhecer, tirar a foto com o Guto, que a gente vai botar aí na edição. E também conheci você. A gente conversou, eu falei que gostei demais da sua presença de palco. O novo baixista do Barão Vermelho, uma banda que já tem aí quase 40 anos de estrada. E é um cara que tem realmente uma grande presença de palco. E aí, voltando para casa, nas redes sociais, eu fui procurar quem era esse novo baixista do Barão Vermelho. Te seguir nas redes sociais, no Instagram. A gente já bateu papo algumas vezes. E agora estamos aqui no programa Outra Alternativa para falar sobre o rock. Então, beleza? Primeiro vamos falar do início. Conta pra gente, antes de falar do Barão Vermelho, como é que começou sua história com a música, com os instrumentos musicais, qual instrumento você tocou primeiro, como é que você começou a tocar baixo. Fala pra gente aí como é que começou tudo isso. E aí, Jean, tudo bom, cara? Prazer todo meu. Muito bom estar aqui com vocês, com a galera da Rádio 2 de Julho. Programa Outra Alternativa, um prazer. Pô, é isso mesmo, bicho. Esse show lá de Paulo Afonso foi maneiríssimo. O Barão tem uma entrada boa com essa galera de Motorfest, né? Já fez alguns shows, mas se eu não me engano, esse foi o primeiro que a banda fez e que saiu abrindo portas para outros, bicho. Esse foi bem divertido. Era um palco baixinho, assim, bem perto da galera, né? Demais, velho. Prazer estar aqui contigo. E vamos lá bater esse papo. Sobre a primeira pergunta, cara, eu acho que não é muito diferente do que acontece no começo de todo mundo, né? Aqueles instrumentos safados. Quer dizer, aliás, acho não. Tenho certeza que a molecada hoje tem instrumento muito melhor do que nós tínhamos quando a gente começou. Né? Pô, começar com aquele bastonante, imagina, velho. E aí, velho, aquela coisa, você vai tocando com os amigos, colégio, ensaiava numa garagem, que hoje é o meu estúdio, aqui em Recife, e porta aberta, zoadeira, vizinho. E aí Recife, na época, ainda sempre teve uma coisa cultural muito forte, mas eu acho que o bairro onde eu morava terminou favorecendo isso também. Então era mais ou menos próximo dos músicos e tal. Aí tocava também na igreja, né? Aprendi a tocar muito, me virei bastante ali na igreja. E aí você vai conhecendo um ou outro, você vai entrando pelo caminho profissional, né? Eu comecei com 13 anos, mas 16 anos eu já estava tocando profissionalmente. E ali, meu irmão, eu já tinha certeza que não tinha mais o que fazer. Eu já estava na música, né? A música já tinha me escolhido. E aí você entra naquele mercado, né, bicho? Naquela época, apesar de conhecer uma galera, mas não era naquele mercado profissional de música. Eu tive uma certa dificuldade com isso. Então, eram coisas meio sazonais. Eu tocava bastante no Carnaval e bastante no São João. E aí o resto desses intervalos eram shows com bandas de rock, minha banda, chamava Esquema Errado, minha primeira banda do colégio, enfim. Mas depois a coisa foi evoluindo. Mas eu acho que a evolução maior mesmo foi quando eu montei meu estúdio, né? Fechei a garagem, montei estúdio, peguei uma grana emprestada com minha mãe. E aí começou a ter muito ensaio. Depois eu fui aos poucos comprando o equipamento e comecei a gravar e comecei a produzir muita banda. Naquela época tinha pouco estúdio aqui em Recife. Então muitas bandas que a gente vê hoje aí, tipo Johnny Hooker, primeira demo de Johnny Hooker, quem fez fui eu, né? Não era o produtor oficial, mas as bandas chegavam tão verdes aqui
que eu também era bastante verde, mas eu tinha um pouquinho mais de experiência, que a galera terminava sempre dirigindo, meio que produzindo a gravação. A outra banda que é o Mombojó, que é bastante referência daqui de Recife, que na época era ainda outra formação, chamava Play Damião, né, que posteriormente virou Mombojó. Então foi um caminho meio que natural e que a gente vai seguindo, né, velho? Então aí teve uma certa época que eu já tinha meio que batido com a cabeça no teto aqui em Recife, e foi quando eu resolvi ir embora para o Rio de Janeiro, né? E aí foi onde começou um outro estágio, onde eu considero que eu fui parar na primeira divisão, né? Lá no Rio, onde comecei ali, dei uma cutucadinha, toquei no Biquíni Cavadão, aí depois comecei a tocar com o Léo Jaime. Através disso tudo, quem me colocou no circuito, eu não posso nunca esquecer, porque eu sou grato até hoje, foi Cadu Menezes, batera super conhecido do Kid de Abelha, num dos shows com uma banda que eu tocava aqui em Recife, que a gente se encontrou, a gente abriu o show e ele falou: porra, bicho, o Kid de Abelha estava atrás de baixista aí, porra, se eu lhe conhecesse, com certeza você estava na lista. Aquilo ali me deu a certeza de que eu disse, cara, eu sempre queria isso, né? Meu irmão olhava as bandas na televisão, de cara, por que eu não tô... Por que é que não sou eu aí, né? E eu sabia que eu tinha um certo potencial para aquilo, e aí eu fui correr atrás. Antes disso, eu também esqueci de falar de uma banda muito importante na minha vida, que foi o Expresso 48, aquela banda sua mesmo, do coração, sabe? Que você dá o sangue, encontra os caras certos, todo mundo dedicado para poder fazer a coisa acontecer. E a gente chegou a gravar 3 discos autorais, tocamos no Rock in Rio 2001. A gente entrou num festival chamado Escalada do Rock. Eram, na época, 2.000 bandas. Hoje, porra, com internet, com não sei o que, em 2001 não tinha internet desse jeito que se tem, né? Então hoje seriam facilmente 60.000 bandas inscritas. Eu só sei que de 2.000 bandas eles selecionaram uma para cada dia, foi um negócio desse. E a vencedora do festival tocou, né? Que foi a banda chamada Diesel, que depois virou o Dora. Tocou no Palco Mundo no dia do Red Hot Chili Peppers. Então, assim, foram caminhos que a gente vai trilhando, né, bicho? A gente vai cruzando os seus objetivos, as coisas que vão aparecendo com a sua vontade. Principalmente a sua vontade tem que ser a mola, né, da parada. E aí foi quando eu realmente já tinha batido com a cabeça no teto, nada dava certo nesse nível que eu queria, de tocar com alguém importante, ou eu ser aquela pessoa importante. Foi quando eu decidi me mudar para o Rio de Janeiro. E lá, voltando um pouco, né, nessa minha cronologia maluca que eu fiz aqui, foi quando eu conheci mais a galera lá do Rio. E aí, pelo meu estilo, eu já fui meio que certo para onde eu sabia que eu tinha que correr. Então aí Léo Jaime, através do Cadu Menezes também, montou uma banda lá no Rio, ele estava chegando de São Paulo. Logo depois a gente começou com aquele programa Amor e Sexo, da Fernanda Lima. Nós fizemos do programa piloto. Aí eu acho que eu fiquei até a 8ª temporada. E aí do Amor e Sexo, paralelo ao Amor e Sexo, eu toquei com Oswaldo Montenegro, eu toquei também com Paula Toller, e eu acho que foi isso dos mais relevantes, assim, dos trabalhos mais relevantes que o Brasil inteiro conhece. Mas o Rio de Janeiro é fantástico. E é isso, cara. E hoje a gente tá aqui. Beleza, agora fala pra gente o que são esses projetos paralelos seus que tem ali na sua descrição do Instagram, que é o Mori Áudio e Boca 48, não sei se é assim que fala. Conta pra gente como é que funciona isso, são estúdios, gravações, como é que funciona esse trabalho seu? O Boca 48 é o meu estúdio. É um estúdio de gravação que eu já tenho uns 20 anos. E foi justamente nesse estúdio, que era a garagem de casa e tal, onde eu dei meus passos de produtor musical, me desenvolvi muito por esse lado, de gravar, etc. E funciona até hoje, né? E a Mori Áudio é uma produtora de áudio que eu tenho, que a gente tem um foco voltado para a publicidade.
sou eu e Léo D, tecladista da Mundo Livre S.A., produtor musical excelente. Impossível nem me colocar na altura do nível dele. Produz discos da Mundo Livre, de vários artistas daqui de Recife. E o último disco de Johnny Hooker, por exemplo, foi ele que produziu. Então a gente tem essa sociedade e é interessante, porque aí você tira um pouco da pressão de ter que tocar para poder pagar as contas, né? Você está trabalhando com música, mas você está trabalhando com música em outro ambiente, vamos dizer assim. E aí é muito bacana, né? A gente já tem aí, eu acho, uns 5 anos de mercado, talvez até um pouco mais, não me lembro agora, sou horrível de data, e já estamos fazendo aí alguns trabalhos de nível nacional também. Não é muito diferente do caminho do músico, né? Você começa ali devagarinho, vai conhecendo um outro, vai tendo sua atividade reconhecida pelos outros e a coisa vai progredindo. Valeu! Fala pra gente então como é que começou sua história com o Barão Vermelho. Você que é um cara pernambucano, conta aí como é que vocês se encontraram, se já se conhecia antes, como é que foi aí esse início e como é pra você tocar numa banda tão importante, né, no Brasil como o Barão Vermelho. E aproveite e fale também dessa nova fase agora, as novas músicas, você já fez parte das gravações e tudo. Tem uma música nova aí já na voz do Rodrigo Suricato, que eu gosto muito, que é a Pense e Dance, que a frase que eu mais gosto da música é aquela saudações a quem tem coragem. Eu acho que o nome da música devia ser esse. Muito massa. Então fala pra gente se você já participou dessas gravações e como foi esse encontro com o Barão Vermelho. Cara, o Barão é um sonho, né? Aquela coisa que quando apareceu a possibilidade de tocar, eu disse, cara, não tô nem acreditando. Mas enfim, essa banda do Amor e Sexo, eu tocava com o Fernando Magalhães, com o Fernandão. Nós tocávamos juntos na carreira de Léo Jaime e também no programa. E o meu estilo sempre foi muito de rock and roll, né? Muito próximo ao do Rodrigo. Eu sempre tive o Rodrigo como uma das minhas inspirações. Então não foi muito difícil essa conexão, pelo menos artística, né? Porque quando você é chamado mesmo que para acompanhar uma banda como um músico convidado, né? Você, quando os caras olham aquilo ali, aquilo tem que fazer parte de um todo, né? Você não pode estar destoando muito em todos os caminhos, né? Você não pode chegar assim, até pode, mas o mercado meio que tenta encaixotar cada um. Então o cara chega lá, todo cabeludo, não sei o que, para tocar, tatuado, camisa preta para ir tocar MPB, vai destoar também, assim como um cara de música pop, como um cara mais formal, vai destoar de uma banda de música de rock and roll, de música pop, que é o meu caso do Barão, né? E aí eu já conheci o Fernandão, conheci o Guto esporadicamente, já tinha tocado com o Suricato também, em trabalhos de nós dois acompanhando artistas de lá do Rio. E aí quando o Rodrigo optou por seguir a carreira dele, por não poder dar continuidade ao Barão, o meu nome foi ventilado, a gente fez uma audição, né? Nessa audição aí os fãs pediram até a presença do Dé, foi uma coisa bem ansiosa da minha parte, de caramba, velho, o Dé, né, metade de mim queria o Dé de volta como fã do Barão e a outra metade queria que eu ficasse no Barão, né? Mas enfim, calhou que houve esse encontro. A banda hoje está de fato, como você já disse, passando por uma fase nova, acabou de gravar um disco, que estava na turnê de lançamento desse disco até a gente parar por conta da pandemia, né? E os caras estão com um gás enorme, assim. O Suricato é um outro compositor excelente, de letras excelentes, traz um frescor na maneira dele compor, muito boa, e que casou muito bem com os outros compositores da banda, que são os outros três, né? Que é o Fernandão, o Guto e o Maurício. Então a gente fez um disco belíssimo, bacana, e estávamos trabalhando esse disco até então, quando a pandemia veio e puxou o tapete de todo mundo. Mas a galera tá firme e forte e a fim de,
como você mesmo disse, saudações a quem tem coragem, é o lema do Barão. Faca nos dentes e olho sangrando. Beleza, Márcio, conta pra gente agora como é que você vê a cena do rock nacional atualmente. Porque o Barão Vermelho, ele nasceu ali numa época muito efervescente do rock, que a gente ligava o rádio, ligava a TV e estava passando o rock and roll, né? Ali no período da redemocratização, após a ditadura militar, era muito efervescente a cena, gravadoras, e vendia muito, e hoje em dia a gente vê que é diferente, né? Muitas coisas estão mais fáceis, divulgação e tudo, mas, por exemplo, semana passada eu estava vendo a entrevista do Guto Goff, o baterista, no programa Clipe com Brasil, e ele fala que se a banda não investir 15, 20 mil reais nas redes sociais, impulsionamento, tudo, a banda some, a banda não é vista. Então eu queria que você avaliasse como é essa cena hoje, o que é que você acha desse momento que a gente vive. De fato, você tocou num ponto bem sensível, né? Eu acho que a gente vinha de uma prisão, que era a ditadura militar. A juventude era muito ligada ao rock. Pela atitude do rock, era legal você ser roqueiro, era bom, era interessante você gostar, assim, compreender as letras do Renato Russo, as letras do Cazuza e também das outras bandas, né? Mas é porque esses dois eram ícones e são ícones até hoje, quando a gente fala em letra e letra bem composta, né? E a gente tinha essa coisa da juventude ter essa necessidade de precisar, né? Necessidade de precisar é ótimo, mas de gritar, de sair daquilo. E acho que as gravadoras também, do lado mercadológico da coisa, enxergaram isso e viram esse filão do rock and roll, que nunca foi a coisa número 1 do Brasil, né? Mas aquele momento foi um dos auges que a gente teve, assim como teve, eu acho que em 2000 também, né? Com a Jota Quest, né? Que puxou de novo uma galera que já estava há um tempo e enfim, veio com Charlie Brown, etc, etc. Eu posso estar errando um pouco na cronologia ou na banda, mas eu acho que foi mais ou menos isso. A gente teve esses dois picos muito fortes. No mais, o rock nunca teve esse papel de como é que eu posso falar, de ser o ator principal na música, né? Acho que o brasileiro hoje entendeu que ele quer dançar a música acima de qualquer outra coisa. E aí o rock de fato é uma música dançante, mas não dançante da maneira latina, da maneira como o brasileiro gosta de dançar, né? E aí também o mercado já enxergou isso e fez com que essa necessidade do brasileiro fosse ocupada de uma maneira bem hegemônica, né? Hoje eu tenho uma certa dificuldade de dizer quem é quem, né? Porque antes era fácil você botar o sertanejo num quadrado, o pagode no outro quadrado, a banda de rock em outro, rock pop, né? O MPB. Mas esse estilo que está hoje predominando já há bastante tempo, eu tenho essa dificuldade de dizer se é forró, se é sertanejo, né? Eu tenho essa dificuldade, mas enfim, é o que está predominando. Tem muita gente que torce o nariz, né? Evidentemente eu gostaria que o brasileiro tivesse um pouco mais de sensibilidade também para outro tipo de letra, né? Pro que as coisas falam por trás e não só aquela coisa do consumo muito rápido. Mas eu até vejo ponto positivo. Há quem discorde de mim, é natural, mas eu vejo que, por exemplo, quando eu vejo o Xande Avião, quando eu vejo o próprio Safadão, a Solange, são, né, artistas daqui do Nordeste, de Fortaleza. Se não fosse essa galera, o nome do forró não iria certamente chegar para essa juventude hoje que tem 15 anos de idade. Se a gente for olhar bem direitinho, eu acho que esse meu pensamento tem uma razão, sabe? Muita gente fala, não, mas tinha o Fala Mansa, cara, Fala Mansa de 2000, né? Muita banda que também deu
botou um forró mais original do que nós conhecemos, mas se tudo muda, né? Se o rock também muda, se todos os estilos passam por uma certa transformação, por que não o forró também? E essa maneira que eles imprimiram é bem interessante, bicho. É inegável que eu pelo menos vejo isso como um ponto positivo. Eu não fico torcendo o nariz. Mas eu acho que a cultura tem realmente também uma parte fundamental no crescimento das pessoas na maneira de pensar, e isso é muito escanteado com essa música de consumo que a gente tem. O objetivo da música hoje não é mais fazer ninguém pensar, é fazer a galera se divertir, né? Então, tanto o funk quanto o brega funk, quanto o forró, quanto o sertanejo, né? Música de consumo rápido. Voltando para a sua pergunta um pouco, apesar dessa galera lançar muita música, eu tenho minhas dúvidas se essas músicas daqui a 20 anos estarão na cabeça das pessoas como ficou um Bete Balanço, como ficou Tempos Modernos de Lulu Santos, enfim, né, são músicas que tem aí, sei lá, cara, 40 anos, né? Muitas músicas do Legião Urbana. Então, esse é que é o grande problema, né, velho? Você faz aquela música de consumo rápido e termina que a outra função da música, a função cultural de marcar uma época para você, fica em segundo plano. Mas eu não estou aqui para meter o pau, não. Para mim, eu enxergo que é uma coisa de mercado. Possivelmente na época que o rock and roll do Brasil, nos anos 80, quando estourou, que dominou geral com a Blitz, né, Barão, Kid de Abelha, todo mundo aparecendo, os outros artistas também se sentiam escanteados e metiam um pau na galera, né? Então eu acho que isso faz parte do ciclo mesmo, né? Mas você vê uma banda de rock hoje conseguir essa mesma dimensão que o Barão conseguiu, e que várias outras bandas dessa época conseguiram, realmente é mais difícil de você pensar. Mas eu acho que ainda tem, cara, porque termina que a gente virou o tiozinho também, a gente, quando eu falo eu, e também não acompanha, mas porra, tá cheio de banda aí nesse segmento pop e rock, levando gente, vendendo ingresso, entendeu? E pode ser sim que daqui a 10, 15 anos essa molecada que hoje tem 15 anos de idade, quando tiver 30, 35, vai ter o mesmo saudosismo que o público do Barão tem quando tinha essa idade e ouviu o Barão. Então eu acho que isso é uma questão de ciclo mesmo, e cabe às bandas tentarem de alguma forma se reinventar como um negócio, né? Do mesmo jeito que você tem um restaurante, você vai ter que fazer de tudo para botar a clientela dentro do seu restaurante. Uma banda de rock, quando quer entrar realmente na fatia do mercado para fazer shows, para faturar, para vender shows, bons shows, com boas estruturas, pagar uma boa equipe, ela vai ter que fazer algum tipo de mescla, né, com o mercado para que isso aconteça. Não tem como. O dinheiro é um só. Né? O dinheiro que o cara sai na noite para ir pro show do Barão, ele pode gastar no show da Marisa Monte, pode gastar no show do Chão de Avião, enfim, né? Então como é que você vai fazer para disputar esse dinheiro? É isso. Eu acho que tem uma coisa aí de se reinventar de uma maneira mercadologicamente falando. Beleza. Para encerrar nosso papo, conte pra gente como é que a pandemia afetou o seu trabalho, o que é que você tem feito durante aí esse mais de um ano de pandemia, tanto você quanto o Barão. E você é um cara que a gente observa bastante crítico aí do governo, então fala pra gente o que é que você acha, né, como é que você avalia a gestão do governo nessa pandemia. Porra, velho, a gestão do governo nessa pandemia é só uma parte do que é a gestão do governo Bolsonaro. Um lixo.
né? É inacreditável o serviço que esse cara fez para o país. E pregando justamente um discurso completamente ao contrário. A gente falta cultura, sabe? Falta educação para o povo. Você não vê isso no Chile, você não vê. Você vê até esses, né, o fascismo ocupando espaço e tal, não sei o que, mas, cara, como um país inteiro desse jeito, e um cara desse ter espaço, eu só posso imaginar que. E assim, a galera pregar uma ditadura. Engraçado que se fala mal de uma ditadura de esquerda, mas você prega uma ditadura de direita, sabe? É tudo muito superficial. Então, esse governo é ruim pra caralho, velho. Fora Bolsonaro, pelo amor de Deus, a quantidade de gente que morreu por conta de irresponsabilidade de um maluco desse, cara, sem a menor condição. Espero que esse cara deixe a gente em paz o quanto antes. E com relação ao trabalho, afetou como afetou a todos, né, bicho? Ninguém toca. Eu me lembro o Skank que vinha numa pisada de não sei quantos shows por mês, tá fazendo a carreira ou a turnê de despedida deles, e parou. Aí o Barão tava aí com seu disco, a turnê engrenando, né? Pô, parou também, então quebrou geral, né, bicho? Esperar. Muitos amigos músicos passando por dificuldade, né? Eu, por ter o lance da Mori, que é a produtora de áudio, consegui me virar melhor, mas, cara, o país quebrou e a gente já podia ter saído dessa. Isso aqui dá raiva, né? Essa história toda dessas vacinas que já poderiam estar, acho que talvez o Brasil quase todo vacinado, ou muito mais adiantado do que estamos hoje, e não está por conta de um irresponsável desse. Não existe, cara, sem palavras. Vamos lá, né? Agora, sabe o que dá mais raiva? É ver que a gente não aprendeu porra nenhuma. Não aprendeu nada. Quando começou a pandemia, eu disse assim, bicho, meu irmão, o mundo tava precisando de um sacode, aquele romantismo. E aí, velho, você entra naquele isolamento social, você dentro de casa e tal. Cara, muita gente cresceu, mas muita gente perdeu uma chance enorme. É como se fosse aquele maloqueiro do fundo da sala, sabe? Que eu até já fui muitas vezes, professor dando aula, só que, bicho, a aula da vida dessa a gente não podia ter desperdiçado. E desperdiçamos. Então é desesperador, né? É isso. Esse governo, nessa pandemia, é o mesmo governo que acaba com a Amazônia, que quer calar todo mundo, né? É o governo que tem ligações fortíssimas com milícia. Podia ser diferente, né? É isso. Valeu, Márcio. Grande satisfação conversar com você. Estamos chegando ao final do nosso programa. E dizer que eu sou muito grato por ter você aqui no nosso programa. Desejo boa sorte na carreira com Barão Vermelho, que é a banda que eu sou fãzaço, né? O legado do Cazuza, fantástico, do Frejá e todos que passaram, né? O Rodrigo Santos, seu antecessor. E fica com você agora para se despedir. Alguma coisa que você queira falar, que não tenha falado ainda, que queira divulgar e tudo. É com você. Grande abraço. Pô, meu irmão, prazer foi meu. Jean, muito bom conversar contigo sempre na internet, ali no privado do Instagram, né? Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente da outra alternativa do programa da Rádio 2 de Julho. Que bom que tem esse espaço, né, velho? E que, cara, a gente possa se encontrar de novo e que todos possam voltar a se encontrar, né? Só que para isso, galera, vamos lá fazer as coisas certas, né? Vamos parar de votar com emoção, ou na esquerda ou na direita. Se lembrar que um político, seja ele deputado, seja ele prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, ele é nosso funcionário, velho. É nosso funcionário. Então, quando a gente fica nessa bajulação, a gente só está alimentando os diversos currais eleitorais de esquerda e de direita que tem no país, tá? Eu prefiro muito mais que tivesse um presidente, um governador que entrasse
fizesse o que ele tem que fazer, nós assumíssemos os erros, ele assumisse os erros dele, a população que votou nele disse, não, esse cara errou nisso, mas acertou nisso, do que essa loucura que o brasileiro vive, sabe, de emoção. Parece que a gente vota num filho, né? Que a turma fala, pô, política é futebol, mas não é. Futebol a gente fala mal do time, quando o time tá ruim. Mas aqui é jogo duro. Na política a galera vê como se fosse um filho, uma pessoa, um super-herói, um santo, sei lá o que, infalível. E a gente precisa melhorar esse país, né? Depende da gente, né? Então é isso, galera. Grande abraço para todo mundo. Prazer. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!